Agradeço a presença de todos vocês aqui para levar prestígio à seccional de Votuporanga, e graças ao empenho dos nossos policiais, logrou isso esclarecer esse crime tenebroso na nossa região. Estou aqui para cumprimentar todos os delegados de Votuporanga, o Dr. Márcio, o Dr. Tiago, que é o presidente do FEI, que levou a presidência com muito afim, trazendo esse excelente resultado no esclarecimento desse crime. Agradeço também a todos os outros que nos auxiliaram, os delegados que auxiliaram de maneira especial, o doutor Marcelo, o doutor Daniel e o doutor Rafael de Olímpia, que nos auxiliaram também no início da investigação, quando eles estavam investigando a parte deles do desaparecimento da família. Agradeço também ao doutor Negrelli da lei, o doutor Paulo Buchala, que fez muitas diligências apoiando o doutor Tiago. O doutor Rafael, que também nos auxiliou bastante. Ou seja, a seccional toda, de Votuporanga, o doutor Márcio, o doutor Mano, o doutor Edson, que ficou alguns dias aqui, todos se empenharam para esclarecer esse caso. E realmente, um caso tenebroso, mas que chegamos a bom êxito, esclarecendo, graças a uma finca dedicação de 24 horas por dia do doutor Tiago, que poderá melhor esclarecer a respeito dos fatos, no que for possível nesse momento. Doutor Márcio. Bom dia a todos, quero agradecer a presença de vocês. A gente agendou essa coletiva porque tão logo houve a prisão do indivíduo na data de ontem, nós fomos abordados pela imprensa e para a gente dar uma palavra única e tal, nós convidamos os senhores para essa coletiva. Tá? Desde o dia 1º de janeiro, o dia que deveria ser de comemoração, mas de uma certa maneira a sociedade votuporanguense passou por um momento de tristeza, apesar da família não ser de Votuporanga, mas que acabamos constatando que o crime ocorreu aqui, foi consumado aqui, e tão logo houve a notícia do fato do encontro dos corpos, a DIG, hoje capitaneada pelo Dr. Tiago, mas naquela ocasião ainda, porque houve uma pequena transição, do comando da DIG, naquele momento ainda o Dr. Rafael Latorre estava na DIG, já os policiais se deslocaram ao local e já iniciaram de pronto as investigações. Tá? Acredito eu, hoje, dia 19, em 19 dias, nós estamos dando uma satisfação à sociedade, com alguma alegria, vamos dizer assim, no que se refere à satisfação. Por quê? Considerando que aquela família desapareceu no dia 28 de dezembro e os corpos foram encontrados tão somente no dia 1º, na verdade houve um lapso temporal. E o local ermo, todos os senhores já estiveram lá ou souberam do local, é o local ermo, sem testemunhas, e o que dificultava muito a investigação. Ocorre que a competência aí do Dr. Tiago, inicialmente do Dr. Rafael, e posteriormente do Dr. Tiago, com o apoio de todos esses policiais que o Dr. Cavalcante citou, nós fizemos um trabalho que culminou na data de ontem com a prisão desse indivíduo. Eu acompanhei essa investigação, retornei de um período de licença, mas acompanhava à distância, mas chegando aqui, compulsando os autos, compulsando a investigação, eu posso concluir que, de fato, essa pessoa que está presa hoje tem relação com o crime e pagará pela sua conduta, tá certo? Com relação aos fatos em si, eu vou remetê-los ao doutor Tiago, mas eu vou pedir para os senhores, até escusas, porque tendo em vista que a investigação ainda está numa tramitação, ainda está em tramitação, circunstâncias ainda devem ser esclarecidas e possivelmente outros autores desse fato trágico, muito provavelmente o Dr. Tiago não vai poder oferecer detalhes muito profundos da investigação, tá certo? Então eu peço essa compreensão de todos, Então logo a gente encerre essa investigação, nós os convidaremos novamente e aí nós daremos aos senhores, todas as notícias que poderão ser efetivamente transmitidas ao público, tá certo? Eu agradeço a presença de todos. Dr. Tiago. Bom dia, agradeço a presença de todos. Conforme foi dito anteriormente aí, pelo Dr. Márcio, Dr. Cavalcante, a investigação iniciou no dia 1º. Nós saímos já 4 dias atrasados, em termos de investigação, e num caso de homicídio de
dificulta muito, porque as primeiras 24 horas que consegue mais elementos informativos ali sobre o crime. O local era um local ermo, né? Tanto é que só depois de 4 dias os corpos foram descobertos, ou seja, ninguém passou por lá, nesse lapso temporal. Não havia testemunhas presenciais. Os autores, eles premeditaram o crime, então eles estudaram de forma detalhada a rota de fuga para não passar por câmeras de segurança, radares. O próprio local já foi escolhido a dedo. Então, foi para dificultar tudo. Levaram os celulares da vítima, porque possivelmente havia um contato prévio entre eles, e para não deixar nenhum tipo de rastro, eles fizeram esses celulares. Então, foi uma investigação muito difícil. Está sendo, no caso, muito difícil, né? Só que, felizmente, né, a equipe que está atuando no caso é muito competente. Os policiais civis da DIB e da Polícia de Valentim Gentil, que estão também auxiliando, né? As provas que foram coletadas, eu não posso falar quais são, que levou a esclarecer a participação da pessoa que foi presa ontem, porque pode atrapalhar, inclusive, futuras investigações. Mas o que eu posso pontuar são provas técnicas. Provas técnicas que, a meu ponto de vista, né, prova de maneira incontestável que a pessoa que foi presa ontem teve participação no crime. Nós acreditamos que ele não praticou o crime sozinho, que é a participação de outras pessoas. Só que até o momento nós não temos suspeitos, não sabemos ainda quem são os possíveis autores, ou outros autores no caso, né? Mas algumas diligências que nós já fizemos, estamos aguardando o retorno de perícias que pode levar até eles, né? Inclusive na data de ontem, quando ele foi preso, ele estava com um aparelho celular, né? Ele vai ser enviado para a perícia para ver se encontra alguma informação relevante, né, sobre essas outras pessoas. Enquanto a versão dele sobre os fatos, ele foi interrogado, né? Ele falou, só que ele mas negou a autoria do crime. Ele não ficou no detalhe, ele só nega, né? Ele é o autor do crime, mas não conseguiu refutar as provas, né, que nós apresentamos para ele. Quem é ele, doutor? Qual é o envolvimento dele com a família, etc? Então, ele não tem nenhum envolvimento com a família, né? Por isso nós acreditamos que há outros autores. Ele é morador aqui do Votuporanga, já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas, né? Inclusive a própria família, né? O pai dele também está preso por tráfico. Então, por isso nós acreditamos que ele não agiu sozinho, né? E que não é ele o elo de ligação ali, né? Somente com esse homicídio, uma das peças ali para a prática do crime. Também não dá para dizer se ele é o chefe dessa. Não, acredito que o chefe ele não seja. Ele não seja o chefe, mas tem a participação dele que não foi provada. Doutor Tiago, em relação a essa família de Olímpia que foi assassinada brutalmente em Votuporanga, qual a ligação, se a Polícia Civil já chegou nesse ponto, qual a ligação desta família, principalmente do homem, né, do rapaz, do Anderson, com Votuporanga? E por que Votuporanga? Qual é esta ligação neste quebra-cabeça que está sendo montado pela Polícia Civil? Olha, o fato que chama a nossa atenção é que não tem ligação com Votuporanga. Durante o ano de 2023, pelo menos, ele nunca esteve na cidade, né? Nós apuramos se ele já havia tido aqui para esse tipo de transação que ele faz. Buscamos com informantes, ele não teve contato com o Votuporanga anteriormente. Então, isso é um fato que nos chama a atenção, né? Ele não ter estado aqui, não ter contato, não ter negócios, né, assim dizendo, aqui na cidade. Mas o que nós podemos já falar, né, já foi esclarecido antes, tem ligação com o tráfico de drogas às mortes, né? No caso do Anderson, a filha, né, e a esposa, elas foram mortas como a garantia de impunidade do crime contra o Anderson. Acreditamos que os autores não sabiam apresentar as ruas do local, né, e aí ao executarem o Anderson, eles, para não serem descobertos,
acabaram matando eles também. A possibilidade, então, dele ter ido para Votuporanga para entregar a droga é uma possibilidade que está sendo investigada ou já foi confirmada? É uma testemunha, né? Uma testemunha que atuava com ele em tráfico de drogas, confirmou isso. A questão da prisão do João Pedro, é porque o endereço inicial seria aqui em Votuporanga, né? Explicar um pouquinho por que ele foi preso em Valentim. Então, segundo ele estava lá estava em Valentim Gentil, porque ele arrumou uma namorada lá, estava com uma namorada fazia uma semana, e como ele estava com medo aqui na cidade, porque está tendo uma questão da guerra ao tráfico, na parte do Votuporanga, cidade de Votuporanga, ele foi para lá para ficar mais tranquilo. Além do celular, foram apreendidos outros objetos, armas, enfim, alguma coisa Foi relacionada ao crime. apreendida uma motocicleta, né? E nós ainda não sabemos se a motocicleta que ele utilizou para chegar até o local. Ele foi atraído para cá justamente para fazer essa entrega ou eles foram vendidos? Porque inicialmente a conversa seria que eles iriam para Rio Preto para um almoço, né? Como Não. isso chegou? Ele veio por conta própria na cidade, ele não foi arrebatado no caminho, sequestrado ou forçado a estar no local. Isso significa que os suspeitos de cometer este crime já estavam no local do triplo homicídio. Não houve o veículo da família não estava sendo seguido por estes outros elementos. Esses indivíduos, ou esse indivíduo no caso, já estava no local do crime, doutor. Ao que tudo indica, sim, seriam buscados, eles foram atraídos para lá. E com relação àquela informação de que havia um líquido não humano no carro e que isso estava sendo investigado? Não, então, lá a perícia, né, não constatou nada. Por relação a esse líquido, aí, eu acho que houve até uma possível, acho que, falha de comunicação. Na verdade, a requisição, a última requisição pericial em relação ao carro, foi no intuito de encontrar vestígios de drogas, né, para confirmar a versão que ele estaria trazendo entorpecentes do carro. Por falar em local do crime, já é possível dizer se os disparos foram feitos por apenas uma arma, mais uma arma? Ainda não é possível, mas já requisitamos, né, o exame de comparação balística, mas os laudos ainda não cabem prontos. Delegado, a polícia não encontrou drogas lá no local do crime? Não. Possivelmente, se ele for de fato levar droga, os autores também subtraíram esse entorpecente. Só para ficar mais claro, o suspeito ele foi preso em qual circunstância ali em Valentim Gentil? Ele estava na casa dessa namorada? Ele estava, quando saiu o mandado de prisão, nós passamos a monitorá-lo, né? E aí a equipe de Valentim Gentil já identificou ele na cidade e efetuou a captura justamente do moço. Com respeito à motivação de uso por tráfico de drogas, mas a gente pode afirmar já, se possível, se em relação a alguns acertos, dívida, ou se ele estaria disputando o território com os traficantes? Sabemos que tem a ligação com o tráfico, mas a motivação de fato, se ele estava devendo drogas, disputa do território, ou se ele passou a perna, né, se disseram de algum outro comparsa, nós não sabemos. A real motivação nós não sabemos ainda, não foi esclarecido ainda. Mas o importante nesse tipo de caso é esclarecer, né, pelo inquérito policial, a autoria e materialidade. Isso já está sendo esclarecido. Aí, os pormenores, ao meu ver, acaba sendo um pouquinho, acaba sendo irrelevante para a gente, porque não vai mudar muito, né? Doutor Tiago, o senhor disse no começo desta entrevista que acredita que no decorrer desta investigação serão apontados outros indivíduos que tenham participação ativa neste triplo homicídio. Até pelo físico do rapaz que foi preso ontem de 23 anos, franzino, magro, isso cai por terra no sentido de ter outros elementos também como coparticipantes deste triplo homicídio. Nesta linha de investigação, é possível descobrir quem foi assassinado primeiro dentro desta família? O Anderson, a mulher ou a filha? Ou se de fato primeiro os assassinos mataram o Anderson e em decorrência das meninas, das mulheres estarem no veículo, foram mortas como queima de arquivo? Não, essa parte da sequência das mortes já foi esclarecida, né? Como foi, doutor? O Anderson foi o primeiro a ser morto, né? Estava lá de fora do carro. Ele foi atingido por 7 disparos. 7? A pessoa estava na frente dele. A esposa, ela foi a segunda, né? Ela recebeu 13 disparos. 13?
Isso, ela não teve, foi muito rápido, né? Inclusive ela não teve tempo de tirar o cinto de segurança. Não teve nem tempo hábil. E já a adolescente, ela foi uma ser morta, ela recebeu 4 disparos, ela estava sentada no banco de trás, escondida, agachada, escondida no banco. Doutor, confere a informação de que todos os projéteis que atingiram as vítimas eram de pistola 9mm? Isso. Então, poderia ter mais de um atirador, já que não daria tempo hábil de disparar 13 numa pessoa, 4 na outra. Então, só com a perícia da comparação balística, para nós, de fato, atestarmos que esses projéteis, né, foram expelidos por uma arma ou mais. Mas ainda é possível que seja só por uma arma. Hoje tem questão de pente alongado, então que cabe mais munições. Às vezes já foi com outro cartucho já cheio, já carregado, municiado e já trocou logo em seguida, fez a recarga. Então, porque como é uma pistola semiautomática, 5, 6 disparos, você faz em frações de segundos. O senhor falou em autores, né, no início. Já tem um número definido das pessoas que teriam participado? Não. Doutor, em relação à questão do preso, qual o destino dele, quais são os próximos passos? Ele será interrogado novamente? A prisão é temporária? Qual que é o... A prisão é temporária, né, foi decretada por prazo de 30 dias, podendo ser renovada por mais 30, né, subsequentemente, e até convertido numa prisão preventiva. Ele vai passar para a audiência de custódia hoje e depois será encaminhado para a cadeia pública. Tem muitos internautas perguntando em relação a essa questão da audiência de custódia, que é bem polêmica, né, doutor? O que o senhor pode dizer é que nesta audiência de custódia ele não será liberado. Apenas que a justiça vai promover informações a respeito da prisão deste elemento no dia de ontem. Correto, doutor? As pessoas acham que eles têm um entendimento errado sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia é feita basicamente para aferir quais circunstâncias a prisão ocorreu, se a pessoa foi agredida, como foi o tratamento dela. É nesse sentido, ela não vai analisar o mérito da prisão. O que ocorre geralmente nas prisões de flagrantes, e se noticia que a pessoa foi posta em liberdade na audiência de custódia, é que naquele momento, em prisão de flagrante, o juiz ele analisa se ele vai responder liberdade provisória ou se vai ser decretada a prisão preventiva. Em casos que já há prisão anteriormente decretada, que é o nosso caso aqui, não vai ser analisado o mérito da prisão, mas sim só as circunstâncias. Então ele não vai ser solto na audiência de custódia. Delegado, a polícia já sabe se a esposa e a filha sabiam desse envolvimento do Anderson com o tráfico? Nós ainda não temos esse conhecimento. Tinham pelo menos uma noção das atividades do Anderson. Ainda vamos tentar aprofundar, né, em relação a elas depois, em outro momento, porque, como eu falei anteriormente, também isso não seria relevante, né? Nós precisamos investigar as circunstâncias da morte, né, a autoria e materialidade. O senhor disse há pouco a respeito dos negócios que ele fazia, as transações que ele não costumava fazer aqui. O senhor se referia ao tráfico de drogas. Qual era o papel dele no tráfico? Ele dominava alguma área lá em Bingo? Qual era a atuação dele? Nós não temos o conhecimento das atividades do Anderson. E também é importante a gente falar, né, a esclareção pública, aqui ele está como vítima, né? Nós ficamos batendo muita questão do tráfico, só que teria ligação com o tráfico. E aí nós nem interessa tanto saber qual é a posição dele na Olímpia, se de fato ele exerce uma posição de liderança. Isso que você está falando poderia aí a questão, algumas perguntas. Sim, é que a questão assim, quem ligou ele ao tráfico de drogas foi uma pessoa lá de Olímpia que teria, inclusive, trabalharia com ele, né? Inclusive essa pessoa teria sido convidada para fazer a entrega aqui em Votuporanga, mas achou o valor muito pequeno e declinou essa entrega. Mas assim, lá a questão do Olímpio nós não estamos aprofundando tanto, né? Poderá ser aprofundado no futuro breve aí, caso a gente entenda que, por exemplo, o mandante seja da cidade olímpica. Aí vai nos interessar qual é a posição do Anderson lá em Olímpia, se de fato, né, também, porque nós estamos
nós estamos aqui lidando com prova testemunhal, né? Então não podemos também ter com verdade absoluta tudo que essa pessoa está falando, né? Em relação a ele, para quem está sendo tratado como vítima. Agora, essa testemunha, então, posso dizer que talvez não era nem para ele estar aqui naquele dia. Ele procurava uma terceira pessoa para fazer esse serviço para eles. Isso. Ele queria, justamente por conta do aniversário da esposa, né? Ele pediu para essa pessoa fazer, né, a entrega, mas aí a pessoa declinou, não achou o valor muito pouco, né, pela distância, circunstâncias, e aí o próprio Anderson acabou vindo fazer vir aqui, né, na cidade, para essa foto entrega. Doutor Caval. Já existe outros pedidos, considerando que provavelmente tem outros envolvidos pedidos de prisão? Não. Doutor Cavalcante, o senhor é o delegado titular do DEINTER de São José do Rio Preto, e em razão de toda esta comoção que envolveu este triplo homicídio, principalmente em relação à menina, né, 15 anos, uma adolescente, o senhor tem muitos anos de experiência como policial civil, colocou toda a estrutura do DEINTER à disposição para elucidação deste crime que chocou o Brasil, né? O senhor, como delegado regional da Polícia Civil de São José do Rio Preto, hoje nós estamos aqui com a coletiva de apresentação de um elemento suspeito de ter participado deste crime. Claro que outros poderão participaram deste triplo homicídio. O senhor trabalha com metas em relação a essa questão, ou seja, com datas para a equipe de investigação aqui de Votuporanga, de toda a região e até mesmo da equipe de Olímpia, doutor? Na realidade, a nossa cobrança, como sempre em todos os casos mais graves, nós fazemos o quê? Uma cobrança que é natural para darmos a resposta à nossa sociedade. Como está sendo muito bem conduzido, o tempo foi rápido no esclarecimento, nós gostaríamos que tivesse sido mais rápido ainda, mas nós dependemos de provas técnicas e dependemos de provas técnicas e de investigação. Por isso nós colocamos tudo à disposição do Dr. Tiago. O que for necessário para que ele esclareça tudo que for relacionado a esse triste evento. Doutor Cavalcante, o senhor também, em relação a esse caso, mais um episódio que demonstra aí a guerra do tráfico, como já está bem evidente. Em relação ao trabalho policial nesse sentido, até de conexão com regionais, não só de Votuporanga e outras, o que está faltando? É trabalho preventivo, é trabalho policial, da ótica policial? Na realidade, infelizmente, a sociedade contemporânea tem aumentado muito ao uso de entorpecentes. Então nós estamos combatendo, a polícia faz a sua parte combatendo, o Poder Judiciário, o Ministério Público também nos auxilia muito, a Polícia Militar tem nos auxiliado. Tanto que na nossa região aqui da área do DEINTER 5, é uma das regiões que mais se apreende entorpecentes. Então a nossa número é muito pesada, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Porque isso é que vai levando a desestruturar a família. Esse entorpecente, a pessoa desestrutura e passa de uma atividade lucrativa. Então nós temos que fazer o quê? Prender essas pessoas, apreender o entorpecente e os objetos, tomando medidas asseguratórias para retirar o patrimônio dos narcotraficantes. Se você retira esse patrimônio, ele não tem mais como continuar essa atividade. Quem entra no tráfico não sai mais? O exemplo desse que está preso, que já participou inclusive de flagrante, prisão com quadrilha, desde até mesmo menor. Isso demonstra também esse envolvimento infelizmente, porque alguns são atraídos por esse lucro na mercancia de entorpecente, eles acabam ficando. Vão para o mundo do crime e a volta é muito difícil. Existem alguns casos? Existe sim, mas é uma minoria. Por mais mais alguma coisa? Por bem, tá? Encerrando a nossa participação também, doutor Tiago, última pergunta. O senhor acredita que nesses 30 dias como prisão temporária deste suspeito é o suficiente para a Polícia Civil encerrar essas investigações? O senhor já vislumbra o pedido de uma prisão temporária? O senhor acredita que neste período de 30 dias outros elementos serão também presos no decorrer desta investigação, doutor? Nós temos então, nosso trabalho que os outros autores, né, serão identificados, né? Agora, quanto ao prazo de conclusão, infelizmente não depende, né, como já expliquei, somente da gente. Então, tem autos periciais, tem respostas requisições que nós fazemos para empresas, que precisa eles mandarem para a gente a demanda.
Então, são muitas diligências, principalmente provas técnicas. E prova técnica, ela demora um pouco justamente porque é algo que é difícil ser contestado. Então, nós estamos trabalhando da maneira muito rápida. Toda a equipe, sábado, domingo, 10 horas da noite, está às vezes no próprio lazer, descanso, está trocando figurinha sobre o caso, conversando, levantando tese, mas algumas demandas não dependem só da gente, então eu não posso estabelecer um prazo aqui nesse momento. Senhores, antes da gente encerrar, os nomes de vocês e as funções, por favor, só para ficar gravado, nome completo e... Portanto, nós estamos aqui agora ao vivo com José Luiz Ramos Cavalcante, delegado-diretor do Intercinco de São José do Rio Preto. Márcio Nobuyoshi Nossi, delegado seccional de polícia aqui de Votuporanga. Tiago Matiluma Araújo, delegado titular da DIC. Obrigada. Encerrando a minha participação, doutor, prometo que será a última pergunta para o doutor Márcio Nossi. Um colega delegado de polícia, doutor Mestrinho, bastante conhecido no interior do estado de São Paulo, que inclusive participou no início desta investigação, disse em uma entrevista para um colega profissional de Olímpia que, abre aspas, o sangue desta adolescente não ficará impune. Esta frase impactou muitos internautas, principalmente aqui do Voto News. De fato, não ficará impune, doutor Márcio? De fato, não ficará impune. Perfeito. Só que as eventuais argumentações, declarações, né, quem o fez, pode ser questionado a ele. Mas aqui em Votuporanga, pode ficar tranquilo que a Polícia Civil esclarecerá cabalmente este fato. Obrigado, doutor Cavalcante, pelas informações e pela sua disponibilidade em atender a imprensa de Votuporanga e de toda a região.